Fala pessoal, tranquilidade, professor Fred Cortes, né? A juventude está perdida, né? Isso parece ser um consenso aí que os mais velhos costumam se referir à juventude de hoje, né? 2021. Mas se a gente parar pra pensar, cara, a juventude sempre esteve perdida, pô. Se você fizer uma análise aí, uma análise histórica ao longo do tempo, a gente vai ver que os jovens, eles sempre foram tratados de uma maneira desacreditada pelos mais velhos, né? Assim, então a juventude ela sempre esteve perdida aos olhos dos mais velhos. Essa frase ou essa colocação que hoje em dia parece ser muito comum, não é uma novidade na história. Se a gente parar para lembrar, olha aqui, nos anos 1950, um filme que ficou famoso chamado Juventude Transviada, que se referia aos jovens dos anos 50 como jovens meio doidos, rebeldes e tudo mais. Os anos 60, então, nem se fala ao longo da história, né? Maio de 68 na França, o movimento estudantil aqui no território brasileiro, a década de 1960 nos Estados Unidos, né? Cara, joga para os anos 70, bicho. Os anos 70, os anos rebeldes. Veja só, olha que situação. As meninas iam assistir os shows do Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Olha que coisa louca tudo isso, né? O cara que pegava o carro e dirigia, que andava de carro na velocidade lá em cima e que ninguém parava, que fumava, era uma coisa de doido. Então a juventude dos anos 70, 60 e 70 completamente perdida. Nos anos 80, né, a explosão do rock brasileiro, como essa juventude dos anos 80 encontrava-se perdida naquela época, né? Legião Urbana, a galera lá de Brasília, Plebe Rude, né, Paralamas do Sucesso, né, como a juventude dos anos 80 se encontrava perdida, Barão Vermelho, veja bem. Nos anos 90, então, nem se fala, né, assim, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, a explosão do funk carioca, que também fez com que naquele momento a juventude fosse classificada como uma juventude perdida. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, cara, que ao longo da história, os jovens sempre foram vistos com um certo desdém pelos mais velhos. Então, essa frase, a juventude está perdida, os jovens são rebeldes, não é uma questão nova na história, pelo menos não na história do Brasil. Isso sempre foi assim, né? Assim, a mesma galera mais velha hoje que se refere à juventude como perdida, quando era jovem também era vista como uma juventude perdida e rebelde pelos mais velhos, né? Eu cito sempre como exemplo em sala de aula a questão do Erasmo Carlos e do Roberto Carlos, né? Como esses dois artistas foram considerados meio estranhos ali nos anos 60 e 70. Cara, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Como tudo isso era considerado muito estranho aos olhos dos mais velhos nos anos 60 e 70. E hoje em dia são classificados aí como grandes nomes da música popular brasileira, como são de fato, né? Vamos colocar a verdade. Então, é o que eu costumo dizer para os alunos, cara, fica tranquilo, daqui a alguns anos tu vai estar participando de um cruzeiro do MC Pose do Rodo. Olha que fantástico, né? É um cruzeiro ou um passeio, vai assistir ao show no Maracanãzinho do Matuê. Olha que legal. Ou seja, a juventude perdida de hoje provavelmente vão ser os adultos mais velhos de amanhã que vão se referir à juventude do seu tempo como uma juventude perdida. Valeu, gente. Grande abraço. Obrigado mais uma vez pela parceria. Curte e compartilha esse vídeo e vamos juntos compartilhar o conhecimento. Jovens, vocês não estão perdidos. Estão cada vez no caminho mais certo. Grande abraço.